Natal está cancelado. Espere uma ligação do meu advogado. Foi o recado que me esperava numa tranquila manhã de terça-feira. Sem oi, sem explicação. Só isso. A voz do meu pai, que um dia foi reconfortante quando eu era pequena, agora soava afiada, calculada e gelada. Eu toquei o áudio 2 vezes. Não porque não tinha escutado direito, mas porque não conseguia acreditar que era real. Fiquei parada na cozinha segurando uma xícara de café que já tinha esfriado, piscando para a tela do celular como se ela pudesse mudar de ideia. Mas lá estava, claro e brutal. Um recado de voz, 7 segundos, uma vida inteira de rachaduras finalmente se estilhaçando. 10 minutos depois, chegou outra mensagem, dessa vez da minha mãe. Você realmente exagerou dessa vez, ela disse. Eu conseguia ouvir o sorrisinho na voz dela, aquele tom presunçoso que ela sempre usava quando achava que tinha vencido. Agora você perdeu tudo. Sem contexto, sem motivo, sem carinho. Só aquela frase. Fria, desdenhosa, definitiva. Eu não discuti. Não perguntei o que eu supostamente tinha feito. Nem me dei ao trabalho de me defender. Só digitei 2 palavras no grupo da família que usávamos para combinar as coisas. Entendido. E apertei enviar. Foi só isso. Sem ponto de exclamação. Sem explicação. Mantive curto porque, sinceramente, o que mais havia para dizer? Era assim que eles me tratavam. A filha deles. A que tinha avalizado a hipoteca da casa deles. A que pagava metade das contas quando as coisas apertavam. A que emprestou 10 mil reais para o meu irmão e nunca ganhou nenhum obrigado. A que cancelava viagens, sonhos e até encontros para aparecer e ajudar, porque família significava algo para mim, mas aparentemente não significava o mesmo para eles. Não houve briga, nem traição da minha parte, nem pecado secreto que justificasse essa emboscada. Só um ressentimento quieto que devia estar crescendo debaixo do teto deles até transbordar naquele recado de voz, naquele sorrisinho. O rosto da minha mãe piscou na minha mente, perfeitamente maquiada, tomando vinho no jantar de Natal do ano passado, enquanto eu lavava louça na cozinha dela. E agora ela tinha a coragem de dizer que eu tinha perdido tudo. Eu ainda não sentia raiva, só um vazio, mas algo dentro de mim sussurrava. Você não perdeu tudo. Você está prestes a descobrir o que ainda tem. Entendido. Foi a mentira mais controlada que eu já digitei, porque por dentro eu não entendia porra nenhuma. Sentei na beira da cama, olhando para aquela mensagem de uma palavra brilhando na tela, como se tivesse vida própria. Meus polegares pairaram ali por um bom tempo antes de eu finalmente largar o celular. Meu peito estava apertado, como se eu tivesse prendido a respiração por anos, sem perceber. Eu tentava tanto não chorar. Não porque não quisesse, mas porque uma parte de mim ainda não conseguia acreditar que eles falavam sério. Que isso não era só mais um dos joguinhos manipuladores da minha mãe, ou o castigo passivo-agressivo do meu pai disfarçado de educação dura. Mas dessa vez parecia diferente. Parecia definitivo. Um advogado no Natal. Era como se eles não pudessem simplesmente me rejeitar em silêncio. Tinham que oficializar, e o pior era que eu ainda queria acreditar que ia acordar e eles iam dizer que era brincadeira. Que talvez estivessem só bravos. Que talvez eu tivesse feito algo sem perceber. Relembrei todas as conversas recentes, todas as mensagens, todos os momentos que conseguia lembrar, tentando traçar a falha que tinha se aberto. Mas não havia nenhuma. Não de verdade. Só anos de eu carregando o peso emocional e financeiro de todo mundo. Eu sempre fui a responsável. Esse era o meu rótulo. Beatriz, a consertadora, a calma. A filha confiável que nunca dizia não. A que ajudava com as parcelas da casa quando meus pais estavam entre um emprego e outro. A que dirigia 4 horas para cuidar dos filhos do meu irmão numa emergência. A que mandava dinheiro para os aniversários, para as contas, para as coisinhas que somavam mais do que eu gastava comigo mesma. E nunca pedia nada em troca porque achava que era isso que família fazia. Achava que ser a confiável significava que eu importava. Mas talvez só significasse que era mais fácil me explorar. Talvez o verdadeiro motivo de eu ter ficado tão calma naquela mensagem não fosse força, mas dormência. Existe um tipo de coração partido tão quieto que não grita nem quebra louça. Só fica ali pesado, paciente. E agora aquele peso finalmente tinha ficado grande demais. Eu não queria ser a menina que mendigava amor, que perguntava para os pais, por que vocês estão fazendo isso comigo? E recebia silêncio em troca. Então, em vez disso,
Eu disse a única coisa que consegui reunir. Entendido. Mas não. Eu não estava bem. Nem perto disso. E mesmo assim, em algum lugar bem fundo da dor, algo estava mudando. Algo que eu ainda não conseguia nomear. Não parecia vingança, nem raiva. Parecia que uma porta tinha se fechado. E talvez, só talvez, eu fosse a que ia embora de vez dessa vez. Enquanto eu olhava para a tela do celular, não pude evitar voltar no tempo para todos os pequenos momentos que tinham levado até ali. Todas as mudanças sutis, todas as regras não ditas. Não era só hoje, era o culminar de anos sendo a filha reserva. Quando eu era mais nova, meu irmão sempre tinha a atenção deles. Ele era o filho de ouro, o que tinha potencial, o que não fazia nada errado. E não importava o quanto eu tentasse mostrar que era tão capaz quanto ele, tão merecedora do amor deles, eu sempre era a que tinha que juntar os cacos. Ainda conseguia ouvir a voz da minha mãe ecoando nos meus ouvidos. Beatriz, você pode só avalizar a casa para o seu irmão? Ele está com dificuldade na entrada. Mas você é a responsável. Você dá um jeito, né? E eu dava. Porque o que eu ia dizer? Não, ele era meu irmão. Eles eram meus pais. E de algum jeito eu me convencia de que era só isso que família fazia. Eles se apoiavam em você e você não reclamava. Mas o problema de ser sempre a consertadora é que você nunca é consertada. Não tinha espaço para os meus próprios sonhos, para os meus próprios objetivos. Sempre que a conversa girava em torno dos problemas de alguém, a casa, o carro, as contas, sempre era algo que eu tinha que salvar. Eu lembro de uma vez que estávamos todos na mesa de jantar. Minha mãe trouxe de novo os problemas de carreira do meu irmão. Suspirou dramaticamente e olhou para mim. Beatriz, você sabe que seu irmão podia ter ido mais longe se tivesse a sua dedicação. Mas ele sei lá, ele tenta, mas não é tão confiável quanto você. Graças a Deus por você. Eu sorri de volta, um sorriso apertado, daqueles que a gente dá quando engole um nó na garganta. Nem protestava mais. Não quando sabia que eles não esperavam que eu fosse nada além de boa, nada além da confiável. Era mais fácil só concordar e aceitar o meu papel. Mas o que isso me trouxe? Eu era a que lidava com toda a pressão financeira, que trabalhava hora extra, que emprestava dinheiro, que aparecia e silenciosamente sumia para o fundo quando os holofotes estavam em outra pessoa. E não era só dinheiro, era o peso emocional também. Eu via meu irmão e a esposa dele recebendo atenção sem fim dos nossos pais. Aniversários, aniversários de casamento, dificuldades, sucessos. Enquanto isso, minhas conquistas eram recebidas com silêncio ou elogios rápidos. Eu entrei numa faculdade boa, mas em vez de comemorar comigo, eles perguntaram: você acha que vai conseguir nos ajudar mais depois que se formar? Quando eu lancei meu negócio próprio, eles mal reconheceram. Na época eu não percebi, mas foi ali que as rachaduras começaram a se formar. Foi ali que a lenta traição da minha confiança começou. Eu continuava empurrando isso para longe, achando que talvez estivesse imaginando, que talvez estivesse sendo sensível demais. Mas agora, sentada aqui, a verdade era inegável. Eles tinham tirado de mim emocional e financeiramente por anos. E eu tinha deixado. E agora eles tinham sumido. Sumido até precisarem de mim de novo. Entrei no banco com a respiração firme, as mãos frias contra o couro da bolsa. Os tetos altos e polidos, o murmúrio baixo das conversas tranquilas, o zumbido reconfortante do dia a dia dos negócios. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse andando pela vida de outra pessoa. Os caixas sorriam, cumprimentando as pessoas que entravam e saíam, mas por dentro, meu coração era uma tempestade. Tinha custado tanto chegar até esse ponto, tanta força que eu nem sabia que tinha. Mas a decisão já estava tomada. Eu estava farta. Aproximei do balcão, recebida com o mesmo sorriso educado. Como posso ajudar hoje? Preciso falar com alguém sobre tirar meu nome da hipoteca, eu disse. Minha voz calma, quase perturbadoramente calma. O caixa não questionou. Era coisa de rotina. Ele assentiu e me direcionou para a sala privativa no fundo do banco. Era um espaço pequeno e quieto, com uma mesa grande e um computador. Tudo ali era estéril. Tudo menos as decisões que estavam prestes a ser tomadas naquele lugar. Sentei de frente para uma mulher na casa dos 30, os óculos apoiados na ponta do nariz enquanto clicava no teclado. Senti um frio de ansiedade no peito, mas esmaguei. Eu tinha pesquisado, sabia exatamente o que precisava fazer. E ia fazer.
Estou aqui para tirar meu nome da hipoteca, repeti, observando a mulher com cuidado. O olhar dela subiu da tela, como se não entendesse totalmente a gravidade do pedido. Tem certeza? É um valor significativo. 320 mil reais não é pouco, moça. Ela olhou para os papéis. Beatriz, tenho certeza, respondi, a voz firme. Já tomei a decisão. A papelada virou um borrão de palavras e assinaturas. Eu nem precisava ler de novo. Era tudo legal. E enquanto eu deslizava minha assinatura, um senso de finalização quieta se instalou sobre mim. Eu não precisava mais explicar nada para ninguém. Nem para os meus pais, nem para ninguém. O peso daqueles 320 mil reais tinha ficado nos meus ombros por anos. Mas nesse momento, parecia que eu estava me libertando. A mulher imprimiu os formulários e deslizou pela mesa. Mas eu mal registrei as palavras na página. Já conseguia imaginar o rosto dos meus pais quando descobrissem o que eu tinha feito. O choque, o pânico, mas eles não iam entender. Isso não era um ato de vingança. Não era para fazer eles sofrerem. Era simplesmente eu dizendo não. Não para a manipulação deles. Não para os anos sendo a filha reserva, a que juntava todos os cacos deles. Não para a mentira de que eu devia mais do que eles já tinham tirado de mim. Tudo processado, disse a mulher, sorrindo. Está tudo certo. Eu me levantei, as mãos firmes enquanto pegava os documentos e guardava na bolsa. Não me sentia triunfante, não me sentia brava. Só me sentia pronta. Virei e saí do banco, os passos ecoando no corredor quieto. Lá fora o mundo seguia ocupado, sem saber da tempestade quieta que eu tinha acabado de colocar em movimento. Mas por dentro eu estava calma, estava feito, e agora eu estava livre. 2 dias se passaram num silêncio quieto, quase sinistro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava grudada no celular, checando nervosamente as mensagens, antecipando a próxima crise. Eu estava em paz, e isso parecia estranho, mas reconfortante, como um peso saindo do peito. Mas tudo mudou no momento em que peguei o celular de novo. Eu tinha no total 67 chamadas perdidas. 67. Todas da minha mãe, do meu pai ou do meu irmão. As notificações vinham uma atrás da outra. Mensagens, recados de voz, perguntas desesperadas que ficavam sem resposta. Eu rolei por elas, as mensagens ficando mais desesperadas, mais frenéticas a cada nova. Onde você está? Veio uma do meu irmão. Isso é urgente. Me liga de volta. A seguinte era da minha mãe. Por que você está fazendo isso? Atende o telefone, Beatriz. Precisamos de você. Depois outro recado do meu pai. A mesma coisa, cada vez com um pouco mais de tensão. Não sei o que você acha que está fazendo, mas isso vai destruir tudo. Me liga. Deixei o celular na mão, as vibrações de cada chamada pulsando contra a palma. Houve um tempo em que eu teria atendido na hora, tentado acalmar as coisas, tranquilizado eles de que não estava abandonando ninguém que ia ajudar. Mas agora não. Agora eu só ficava em silêncio. Mas então veio a mensagem que realmente me pegou. A que não era da família, mas do advogado deles. Beatriz, precisamos da sua assinatura para prosseguir com o refinanciamento da casa. Sem ela, todo o acordo desaba. Por favor, entre em contato imediatamente. Eu li 2 vezes devagar. Era exatamente o que eu esperava, e quase conseguia ouvir o pânico na voz dele através das palavras. Eles não sabiam o que fazer sem mim. Por tanto tempo eu tinha sido o bote salva-vidas deles, a rede de segurança, a que sempre consertava tudo, a que sempre dizia sim, mesmo quando estava sufocando sob a pressão. Mas agora eles enfrentavam as consequências da minha ausência. E isso estava esmagando eles. Eu não respondi. Nem uma única palavra, nem mensagem, nem recado, nada. O silêncio entre nós virou uma arma, e isso parecia mais satisfatório do que qualquer coisa que eu já tinha feito. Não era por raiva, porém. Era simplesmente a consequência de anos sendo o plano B deles, o plano reserva. Eu não devia explicações para eles. Não precisava explicar por que estava farta. Eles tinham me usado por tempo demais, e agora tinham que enfrentar a realidade do que as ações deles tinham custado. Coloquei o celular na mesa, a tela piscando com mais mensagens chegando, mas não importava. Pela primeira vez, a bola estava do meu lado, e eu não ia pegar. É estranho, não é? Como a gente pode derramar tanto de si mesma em algo, dar tudo tempo, energia, dinheiro, só para as pessoas olharem para você
como se fosse descartável quando não precisam mais. Foi assim que me senti com meus pais, com minha família. Eles construíram tudo nas minhas costas, nos meus sacrifícios, na minha lealdade cega. E quando eu finalmente tracei uma linha na areia, quando disse, chega, eles tentaram me apagar. Como se eu nunca tivesse importado. Como se todos os anos que passei sendo a aposta segura deles não significassem nada. Mas essa é a verdade, não é? Para eles eu não era uma filha. Eu era uma apólice de seguro. A que chamavam quando as coisas apertavam. A que nunca dizia não. A que sempre fazia tudo dar certo, mesmo quando estava no limite. Nunca foi sobre amor. Não de verdade. Era sobre o que eu podia dar. E eu dei. Dei mais do que jamais deveria. Abri mão das minhas economias. Avalizei aquela hipoteca de 320 mil reais, sabendo muito bem que o peso ia cair em mim quando as coisas apertassem. Sacrifiquei anos da minha própria estabilidade financeira para garantir que eles estivessem confortáveis, sem nunca pensar em perguntar: e eu? E quando eu não aguentei mais, quando finalmente percebi que não era a salvadora deles, só a ferramenta, a muleta, o plano B, foi aí que tudo mudou. Mas eis o que eles não esperavam. Eu não precisava deles para consertar. Não precisava da aprovação deles. Não precisava que eles caíssem em si e pedissem desculpas. Não precisava de nada disso. Eu já tinha começado a seguir em frente quietamente, sem alarde, sem drama. Eu via o mundo deles começando a desmoronar, enquanto o advogado ligava e a pressão aumentava. A imagem cuidadosamente construída da minha mãe de matriarca perfeita e bem arrumada começava a descascar. Meu pai, o homem que sempre teve tanta certeza do controle, perdia a firmeza. O caos que eles criaram começava a se desfazer. E eu estava florescendo. Não por maldade, não por vingança, mas porque pela primeira vez na vida eu estava vivendo para mim mesma. Não precisava me preocupar constantemente com as bagunças deles, com as crises deles, com o drama deles. Não era mais responsável pelas decisões ruins deles. Eu estava livre. Foquei na minha própria vida. Juntei os pedaços dos meus próprios sonhos que tinha deixado de lado por tanto tempo. Comecei um negócio novo, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Cuidei do meu próprio crescimento, da minha própria paz, e isso parecia certo. Eu não era perfeita, ainda tinha dúvidas, momentos de culpa, mas quando olhava para a vida que estava construindo fora da sombra das expectativas dos meus pais, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Eles esperavam que eu cedesse, que sentisse pena deles, que voltasse rastejando quando a poeira baixasse. Mas eu não ia mais ser a rede de segurança deles. Eu estava farta, e isso por si só parecia a vitória mais doce. O telefone tocou no fim daquela tarde, um número familiar, o do meu pai. Eu olhei para a tela, sem saber o que esperar. A voz dele, o pedido de desculpas, o apelo para eu voltar e consertar tudo. Era isso que eu achava que vinha. A mesma rotina velha, as mesmas táticas manipuladoras. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava com pressa de atender. Respirei fundo, olhei para as chamadas perdidas e finalmente apertei aceitar. Beatriz, a voz do meu pai era suave, mas urgente. Precisamos conversar. Você pode me encontrar amanhã? Eu vou até você. Fiquei em silêncio por um momento, deixando o peso do pedido dele assentar. Por quê? Para você me dar bronca de novo? Para tentar me culpar para eu voltar e fazer tudo por vocês? Não, obrigada. Por favor, só vamos conversar, ele implorou. Não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo você, pela família. Você sabe que não consigo resolver isso sem você. Eu sentia o desespero dele em cada palavra. Minha mente corria, mas mantive a voz firme. Tudo bem, podemos conversar. Mas isso não é sobre consertar nada. É sobre aceitar que tudo mudou. Marcamos um horário. No dia seguinte me preparei. Não para o surto emocional que eu esperava, mas para outra coisa totalmente. Quando eles chegaram na minha casa, o rosto do meu pai estava marcado pela preocupação, mas havia algo mais nos olhos dele. Culpa, arrependimento, ou talvez só o peso do orgulho desmoronando. Minha mãe, por outro lado, estava toda sorrisos como se nada tivesse acontecido. Ela ficou ali, com a fachada habitual de perfeição no lugar. Beatriz, querida, minha mãe disse com voz melosa, você fez um escândalo tão grande por causa disso. É só dinheiro, afinal. Não seja tão dramática. Eu quase ri. Quase. Nem era engraçado mais.
Eu me levantei e fui para a sala, fazendo sinal para eles se sentarem. Fiquei de pé, olhando para baixo para eles como se fosse uma estranha. E de certa forma eu era. Eu não era mais o plano B deles. Não era mais a solucionadora de problemas. Sentem-se. Vou ser rápida, eu disse calmamente. Eles se entreolharam, inseguros. Os olhos do meu pai pulavam entre mim e minha mãe, esperando que ela interviesse. Mas ela não fez. Vocês me demitiram, eu disse devagar, deixando as palavras assentarem. Vocês vêm fazendo isso há anos, me usando, esperando que eu resolvesse toda vez que vocês erravam. E eu resolvia. Eu dava. Eu avalizei aquela hipoteca. Eu tirei vocês do buraco. Eu juntei os cacos toda vez que vocês pediam. E sabe o quê? Eu nunca ganhei um obrigado. Nem uma vez. Nem um desculpa. Minha mãe se mexeu na cadeira, claramente desconfortável, mas eu continuei. Vocês nunca pensaram no quanto eu sacrifiquei por vocês. Só se importavam com vocês mesmos. E quando eu finalmente cansei e disse não, vocês mostraram as verdadeiras cores. Não pediram desculpas. Não tentaram entender. Só esperavam que eu continuasse fazendo a mesma coisa de sempre. Mas eis a verdade. Eu não sou mais a rede de segurança de vocês. Meu pai ficou em silêncio, o rosto vermelho. Mas não havia nada que ele pudesse dizer que mudasse as coisas agora. Minha mãe, por outro lado, me olhou com olhos frios. Tudo bem, eu disse a voz firme. Eu apenas aceitei a demissão. Estou fora. O silêncio pesou no ar enquanto eu deixava a verdade ficar entre nós. Não houve lágrimas, nem discussões, nem dramas, só a realidade fria e dura. Vocês queriam que eu consertasse tudo. Bem, eu não vou mais, e vocês vão ter que aprender a viver com isso. Eu virei e me afastei deles, saindo daquela sala sufocante e entrando no meu futuro. O futuro que eu vinha construindo sem eles. Tinha passado um ano desde que tudo tinha mudado. Um ano desde que eu soltei o peso que segurava a minha vida inteira. Um ano desde que eu finalmente disse, chega. O Natal chegou de novo. E dessa vez parecia diferente. Eu não estava correndo para atender às expectativas impossíveis de todo mundo. Não estava lidando com a tensão de fingir ser a salvadora de alguém, sempre interpretando o papel que eles tinham escrito para mim. Em vez disso, eu estava sentada no meu apartamento novo, a árvore de Natal piscando suavemente no canto, o cheiro quente de canela e pinheiro enchendo o ar. Era pacífico. Era meu. O apartamento não era nada grandioso. Não era a mansão que eles esperavam que eu morasse, aquela que eles achavam que eu devia ter. Mas para mim era tudo. Era liberdade. Era escolha. Era o primeiro Natal em anos que eu me sentia realmente em casa. Eu estava cercada de novos amigos. As pessoas que realmente se importavam comigo. As que não me viam como rede de segurança, mas como uma pessoa, uma mulher. Não como um caixa eletrônico, não como uma ferramenta, mas como eu, Beatriz, a verdadeira eu. Eles trouxeram comida, risadas e amor. Não havia brigas, nem tensão, nem expectativa de que eu fosse consertar tudo para todo mundo. Sem ameaças de advogados ou acusações pairando, só alegria. Uma família que eu escolhi, meu próprio cantinho no mundo onde eu era valorizada por quem eu era, não pelo que eu podia dar. Enquanto eu me acomodava no sofá, tomando meu vinho e ouvindo as risadas suaves ao redor, o celular vibrou. Um olhar para a tela me disse exatamente quem era. Minha mãe. Não pude evitar o sorrisinho que surgiu no meu rosto quando vi a mensagem. Ela tinha escrito, Beatriz, sabemos que as coisas têm sido difíceis, mas é Natal. Por favor, você poderia nos ajudar? Precisamos de um milagre de fim de ano. Eu olhei para a tela por um momento. As palavras pesando não mais que as promessas vazias que tinham enchido minha vida por anos. Não senti raiva, nem ressentimento. Só me senti calma e talvez um pouco triste por ela. Por eles, por como eles nunca iam entender o que tinham perdido. A velha eu teria se sentido culpada. Teria debatido ligar de volta, tentar consertar as coisas de novo, virar do avesso para deixar eles felizes. Mas não dessa vez. Dessa vez eu sabia que o amor que eu tinha dado para eles por tanto tempo nunca tinha sido retribuído. Eu sabia o meu valor. Não precisava mais da validação deles. Em vez disso, eu sorri, não de raiva ou orgulho, mas de paz. Coloquei o celular na mesa sem responder e deixei a mensagem sumir profundo. Olhei ao redor para as pessoas que me cercavam, pessoas que me escolheram, e percebi que eu tinha tudo de que precisava. Eu tinha minha paz, minha independência
e o amor que era realmente incondicional. O amor que eu tinha desejado por tanto tempo. Eu dei a mim mesma o milagre de Natal que passei a vida inteira procurando. Não precisava que eles mudassem, que de repente entendessem, que pedissem desculpas. Eu era suficiente. Sempre tinha sido. Então voltei minha atenção para as pessoas na sala, deixando as risadas delas encherem o ar, o som de alegria e calor me envolvendo. E naquele momento, eu soube bem no fundo que tinha feito a escolha certa. O Natal nunca mais seria o mesmo. Mas dessa vez estava perfeito, porque eu tinha me dado o maior presente de todos, a paz.